E hoje ficou o dia inteiro assim, então vou seguir os conselhos da Dani e fazer um vlog técnico hoje sobre quadros de carbono. Bora lá. This is Earth Radio. And now here's human music. Tava com saudade desse cenário? Não, né? Hoje de manhã, como choveu... Acho que esse microfone tá muito... Alô, 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 alô. Bom, acho que agora tá melhor um pouco. Bom, hoje de manhã, como choveu muito, fui para um aulão lá na Pratique Movimento, que é o lugar que eu faço os meus movimentos. Desde que eu comecei esse vlog, eu tô devendo um capítulo sobre o que a gente faz lá. Vou fazer ainda, relaxa aí, galera. Aí depois que eu saí de lá, tentei ir para um lugar ali perto do lago para fazer umas imagens aéreas. Consegui fazer um pouquinho, só que aí começou a chover de novo. E também tentei voar ele dentro aqui da sala da casa dos meus pais, que ele pode voar indoor, né? Então, já que ele pode, eu fui tentar. Mas chega de falar de drone por agora, senão já tem gente que diz, pra quem entender, bicicletas de carbono. A ideia do vlog de hoje é falar do porquê que as bicicletas hoje em dia são feitas de fibra de carbono. Antes, na década de 90, lá, 80, 70 e tal, você tinha as bicicletas feitas de aço. As bicicletas de aço, até hoje em dia, se você pegar os ciclistas mais tradicionalistas, eles ainda dizem que o melhor material para se fazer uma bicicleta é o aço. O aço ele é um material extremamente resistente, é mais confortável do que o carbono, porque ele tem uma certa maleabilidade. Ele aguenta mais pancada, digamos assim, em sentidos diferentes do que o carbono, só que ele tem o problema do peso. Existe também o alumínio, que geralmente é utilizado nas bicicletas mais baratas. Ele tem uma relação peso-força um pouco melhor do que o aço. Ele é um pouco mais leve, ele é um pouco mais barato, mas ele é um pouco mais desconfortável do que o aço e não é tão resistente. Nós temos também o titânio, que o titânio é o mais resistente deles, é mais resistente que o aço, é mais resistente que o alumínio e é mais resistente do que o carbono, só que ele é extremamente difícil de trabalhar, você precisa de um maquinário muito especial e tudo, né? Então geralmente as bicicletas de titânio que existem hoje em dia ou são feitas sob encomenda, ou são muito caras, ou são alguns quase que artesãos que produzem e tal, então nunca conseguiram fazer uma produção em escala de bicicletas de titânio. E chegamos finalmente, depois dessa rápida introdução sobre os materiais utilizados para se fazer bicicleta, chegamos à fibra de carbono. Se você acompanha um pouco o ciclismo e você entra aí nessas discussões, força, potencímetro, o que faz emagrecer para andar bem, blá 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 blá, você sabe muito bem que um dos principais fatores no ciclismo é a relação entre peso, potência e peso e resistência. Por que que a fibra de carbono é um material hoje em dia utilizado por todas as grandes marcas e por todos os ciclistas profissionais de ponta e boa parte dos amadores também? Porque ele tem a melhor relação de custo-benefício do ponto de vista de peso e resistência. A fibra de carbono, se a força for exercida num determinado sentido, ela é extremamente forte. Esse é um dos pontos positivos e é um dos pontos negativos também da fibra de carbono. Como eu falei para vocês no comecinho, o aço ele é de certa forma mais resistente do que o carbono. Muitas vezes no sentido do qual o carbono é projetado para receber força, o carbono é mais forte do que o aço. O carbono geralmente ele é projetado para receber força num único sentido. Se ele receber força por outros sentidos, ele quebra muito facilmente. Você tem rodas de carbono, por exemplo, que você consegue com os dedos amassar quando ela tem o perfil alto, aquela borda dela com o dedo você aperta e ela trabalha. Mas no sentido que ela é projetada para fazer força,
ela aguenta um peso muito maior. Já o metal, o aço, ele aguenta praticamente a mesma pressão de todos os lados. Então, por exemplo, se você deixar a sua bicicleta cair, sei lá, alguém pisar em cima dela, ela não vai quebrar. Já uma bicicleta de carbono, se a sua bicicleta tiver caída, alguém tropeçar, cair em cima dela ou pisar no meio do quadro, ela vai quebrar no meio. Outro ponto com relação a essa questão da durabilidade, se você leva um tombo com a sua bicicleta de aço ou de alumínio, ela vai sofrer algum amassado, alguma coisa assim, e vai ser nítido isso para você trocar ou continuar andando. O carbono, ele não dá esse sinal. Geralmente a fibra do carbono, ela se parte, se ela não se partir por completo, ela pode sofrer microfissuras dentro da malha do carbono e isso vai ficar ali escondido. E se for no guidão ou no garfo, alguma coisa assim, pode ser que num momento que você esteja fazendo uma força, essa microfissura aumente e acabe partindo o quadro e você não vai saber que isso aconteceu. Por isso que sempre indicam que se você levar um tombo mais sério ou der alguma porrada mais forte com a sua bicicleta, que você vá num especialista para que ele analise e veja se tem algum problema ou não tem. Nem sempre é fácil achar esses especialistas, tá? Mas eles existem. Então, voltando a falar do ponto positivo do carbono e por que o carbono é utilizado. Além dessa questão que você consegue fazer uma bicicleta leve e extremamente forte, o carbono tem outra característica que é muito importante hoje em dia, que é a questão do design. Tanto o alumínio quanto o alumínio um pouco menos, mas o aço, o titânio e o alumínio também, eles são um pouco mais difíceis de trabalhar do que o carbono. Como o carbono ele é produzido com malhas, você pega folhas de carbono, é como se fosse, sei lá, não tem uma folha aqui, e você pega essas malhas, essas folhas de carbono, você agrupa elas, você vai montando elas num molde e você bota isso num forno com uma resina, essa resina junta essas fibras de carbono e você consegue montar praticamente a forma que você quiser. Então, eles produzem o quadro, hoje em dia eles produzem o tal do monocoque, que eles chamam. Esse monocoque é que eles produzem o quadro, uma peça inteiriça. Eles vão juntando essas folhas de carbono num molde, passam a resina, bota isso no forno, o forno solidifica essa resina e ele sai um quadro inteiro. Tanto as bicicletas de alumínio, de aço, de titânio e etc., elas precisam ser soldadas às partes. Então você pega um tubo, por exemplo, você pega o down tube, você vai soldar ele na caixa de centro, você vai soldar ele na caixa. O carbono é a única peça que você consegue fazer o formato que você quiser. Tanto que quando o carbono começou a crescer, apareceram as bicicletas tipo a Lotus, que são umas bicicletas bem diferentonas assim, e aí o CI veio e falou que a bicicleta para uma prova de estrada tem que ter os dois triângulos, o traseiro e o dianteiro, tá para dar uma limitada nessa questão de design que a galera tava meio que uhul. E também existe a questão da proporção de 3:1. Por exemplo, às vezes você tem a bicicleta que nem a primeira Chive que lançou. A Chive foi banida porque ela tinha a proporção da caixa do head tube dela, era 3 vezes maior assim do que assim. Então ela era fina assim, ela era 3 vezes maior. Então isso não pode, justamente por você não ter essas proporções muito grandes. Então existem essas regras para a questão do design. Mas você consegue fazer bicicletas com um design muito mais interessante com o carbono do que com os outros materiais. Interessante se você pegar um ciclista clássico, ele vai achar bonito aquela bicicleta com os tubinhos fininhos e tal, mas você não consegue variar muito disso. Já a bicicleta de carbono você consegue fazer N formatos diferentes. Juntando essa questão do design com essa questão da força e do peso que você tem quadros hoje em dia, por exemplo, da Emonda lá, que a bicicleta inteira pesa 4,6 kg, você tem um quadro com 600 e poucos gramas. Então é muito leve e como a bicicleta ela geralmente recebe forças de formas específicas, numa direção meio que única, o carbono é um material muito indicado para se usar na bicicleta. Com relação ao conforto, o carbono tende a ser menos confortável do que o aço. Mas com os quadros mais modernos, principalmente as bicicletas de endurance, que eles começaram a fazer algumas modificações na construção do quadro para que essa bicicleta tenha algumas partes dela que movem de uma forma para dar uma complacência vertical, que eles chamam, porque a bicicleta ela tem que ser rígida lateralmente para que você faça força e essa força seja transmitida direto para a roda e você não tenha uma perda, com a sua força se perca deformando a bicicleta e não indo para o asfalto. Mas
você tem alguns pontos que você faz com que a bicicleta seja um pouco mais maleável para que ela absorva um pouco a vibração do asfalto e etc e tal. E isso faz com que a bicicleta de carbono seja quase tão confortável como uma de aço, só que ela é mais rígida lateralmente, então a transferência de força é melhor e ela acaba sendo mais leve. Então nessa conjuntura de fatores faz com que seja melhor você ter uma bicicleta de carbono do ponto de vista de custo-benefício, peso e transferência de potência e rigidez e etc. Por isso que ela é escolhida por todas as equipes profissionais e todos os ciclistas profissionais, além do design que eu já expliquei. E só para trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre o carbono. Primeiro, todas as bicicletas de carbono são feitas à mão. Algumas bicicletas, por exemplo, as S-Works, as bicicletas mais top de linha, geralmente elas são recortadas. Cada pequena malha do carbono que vai fazer cada partezinha da bicicleta, eu até falei isso uma vez no vlog que eu falei sobre a visita que eu fiz lá na fábrica da Specialized, cada pedacinho é cortado à mão e depois colocado no molde com a resina e blá blá blá. Algumas outras marcas, algumas bicicletas mais baratas e tudo, elas cortam, o corte é feito dessas malhas com uma máquina e ele produz iguaizinhos, e aí isso é colocado num molde e esse molde vai para o forno. Mas essa parte de colocar no molde, resina e tudo, isso tem que ser feito à mão. Não tem jeito, não existe um robô ainda que faz esse processo, né? Essa construção e essa sobreposição de malhas de carbono, onde colocar mais malha de carbono, onde colocar menos, isso é o que é o processo trabalhoso e faz com que uma bicicleta seja mais cara ou mais barata. As bicicletas melhores geralmente usam malhas de carbono melhores e com composições diferentes e formas de se encaixar mais sofisticadas ou não. E esse trabalho minucioso requer um bom engenheiro, com um bom software de desenvolvimento, muito estudo e etc. E isso faz geralmente com que o quadro seja mais caro. Quanto mais complexo isso, mais caro e melhor o quadro. Quanto menos complexo, o quadro vai ser um pouco mais mole, um pouco etc, mas vai ser mais barato. E é isso também que faz com que o pessoal pergunta as OEM, por que os quadros OEM tem problema? Porque visualmente você pode pegar uma malha de carbono, botar num molde igualzinho, que ela vai sair absolutamente idêntica a uma bicicleta de marca, digamos assim. Mas esse trabalho de estruturação não vai ser o mesmo. Então, possivelmente, se você compra uma bicicleta dessas falsificadas, digamos assim, ela não vai ter a mesma qualidade que uma bicicleta e pode ter riscos de segurança. Um dia eu faço um vlog sobre essa questão de OEM. Outra questão é que, assim, muitas bicicletas e essa parte da moldagem e construção do quadro e tudo, nem todas são feitas na China. Tem muita marca que faz nos Estados Unidos, na Alemanha, etc e tal. O carbono bruto, existem só 6 companhias que produzem, porque o carbono bruto, ele depende de um maquinário muito pesado, onde você tem que aquecer a altíssimas temperaturas, etc. Isso polui, blá blá blá. Então é um negócio complicado e só 6 empresas fazem isso no mundo. Tem até o nome delas aqui. Mais de 90% da fibra de carbono do mundo, então estava falando errado, não é 100%, mas é 90%, vem de 6 empresas. Uma que chama Toray, a outra que chama Tohotenax, a Mitsubishi Rayon, a Zolltech, a Excel e a Cytec. Então, 1, 2, 3, 6 empresas que fornecem para o mundo, 90% do que é fornecido de carbono para o mundo é oferecido por essas empresas. Ou seja, o carbono bruto vem dessas empresas, mas a montagem, confecção dessas bicicletas, digamos assim, muitas delas são feitas na Ásia, de certa forma. Eu falei China generalizando, mas na Ásia, porque tem umas que são feitas em Taiwan, Vietnã, enfim, 90% vem da Ásia, mas muitas empresas nas bicicletas top de linha principalmente, muitas vezes elas compram essa fibra de carbono pura lá e monta a bicicleta na Itália, na Alemanha, Estados Unidos, etc. Então, nem todas as bicicletas vêm da China, como muita gente fala. Bom, outra curiosidade interessante, a primeira bicicleta feita com fibra de carbono que pôde ser utilizada de forma profissional, porque desde os anos 70 se trabalha com fibra de carbono. Eles não conseguiam, na época de tecnologia que eles tinham, fazer uma bicicleta que tivesse a resistência para aguentar um ciclista e as condições que a bicicleta precisaria aguentar. A primeira bicicleta feita, usável por um profissional, foi a KG86 da Look.
Essa foi a primeira bicicleta de fibra de carbono, que inclusive o Greg LeMond venceu um Tour de France utilizando ela. Então no Tour de France de 86 foi a primeira vez que uma bicicleta de carbono, essa KG86 da Look, foi utilizada e chamou bastante atenção e tal. Só que na época não existia essa tecnologia do monocoque. Então os tubos de carbono, ela tinha a aparência dela era parecida com uma bicicleta tradicional. Você tinha os tubos finos e esses tubos eram juntados com lugs. Esses lugs são estruturas que você encaixa o carbono e cola com uma resina e tal, e isso monta a bicicleta. Então essa foi a primeira bicicleta em 86, eu sou de 87, então essa bicicleta tem 30 anos, dependendo do mês, pode ter até 31 anos. E é isso. Essas são as informações que eu queria trazer aqui para vocês sobre a fibra de carbono. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seus comentários para saber se vocês gostaram ou não, ou se você sabe alguma curiosidade, ou eu deixei de falar algo interessante e tal. Deixa aqui nos comentários, contribua para quem quiser ler aqui, etc. Dá o like no vídeo e se inscreva no canal para que você possa receber as nossas atualizações todos os dias. Beleza? Isso aí, galerinha. Aquele abraço. Falou, tchau! This is Earth Radio.